Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 2 de março, sábado da segunda semana do tempo da Quaresma. Estamos assim concluindo essa segunda semana do tempo da Quaresma. E hoje convido você, convido toda a sua família para partilharmos com muita alegria o Evangelho de hoje, tirado do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo de 1 a 3, de 11 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhe esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Pouco dia depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe dava. Então caiu entre si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou embora. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu, voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correndo ao encontro, abraçou e o cobriu de beijo. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava ocorrendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chega este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, estamos assim vivenciando um tempo oportuno para retomarmos a prática da nossa opção cristã, que é a opção pela vida. A todo instante, somos chamados à convenção. E é bom termos em mente que, sem uma convenção sincera, ficamos na superficialidade da fé, numa fé sem compromisso. Estamos assim vivenciando o tempo da Quaresma, tempo propício para fazermos uma revisão de vida, para podermos assim vivenciarmos com grandiosidade esse retiro quaresmal, nos preparando para a celebração da Páscoa do Senhor. Vejamos que no Evangelho de hoje, os fariseus criticando Jesus por acolher os pecadores, como se eles próprios não fossem pecadores. Em resposta às críticas dos fariseus, Jesus conta-lhe uma parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus nos dá uma demonstração de como é a mentalidade de Deus. O Pai sempre sente compaixão pelo filho que se arrepende. Todos nós hoje, caros irmãos, queridas irmãs, podemos nos considerar um filho pródigo, pois vivemos fazendo as contas e pedindo a Deus
a parte da herança que nos cabe. Saímos da casa do Pai, onde temos à nossa disposição fartura de alimento e queremos saciar nossa fome com felicidade, desejando nos apossar de uma falsa liberdade, ou seja, buscando no mundo a mesma comida que os porcos comem. Quando nos afastamos de Deus e arrependidos queremos voltar, também nos enganamos, pois erroneamente entendemos que o Pai quer ter conosco uma relação de patrão e empregado. Voltamos, queremos ser recebido como um empregado que regressa acabrunhado, ou seja, envergonhado, sem direito nenhum, para somente receber um prato de comida, e não percebemos que Ele está de braços abertos para nos receber como filhos e filhas amados, pondo à nossa disposição tudo quanto possui para festejar o nosso retorno ao banquete. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, precisamos entender que em uma relação de pai e filho, a todo momento podemos ter acesso à nossa herança para usufruir de uma maneira que nos faça desfrutar a vida e ser feliz. Não precisamos de fazer cálculo exigindo a nossa parte como se fosse um salário que apenas serve para comprar coisas que não tem serventia, pois alimenta exclusivamente os desejos da nossa humanidade. O Pai sempre nos receberá. O nosso arrependimento e humildade nos darão a garantia de que já fomos justificados e o que o Pai nos acolhe com a sua misericórdia. No entanto, estejamos conscientes de que quem não se arrepende não precisa ser perdoado. Então é o tempo de fazermos essa reflexão. Buscar assim vivenciar esse voltar para Deus, se assim os transgredimos assim, ou seja, rompemos essa aliança para com Deus através de nossos pecados. É necessário fazermos o caminho de volta, porque o Pai está sempre de braços abertos para nos acolher. Às vezes, caros irmãos, queridas irmãs, nós somos o filho mais velho que não compreendemos o porquê da misericórdia de Deus para com os pecadores. Vivemos na casa de Deus como hóspede que não se sente à vontade, nem se acha como livre-arbítrio de provar tudo que o Pai põe a seu dispor. Enquanto retorna o filho pródigo, nós também não compreendemos a compaixão que o Pai tem para com aquele e queremos assim que Deus faça tudo de acordo com a nossa justiça, que é injusta. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você já experimentou voltar para Deus arrependido e humilhado? Como você se sentiu? Alguma vez você praticou um pecado grave, ou muitas vezes caiu em uma tentação e voltou para Deus arrependido, se aproximou do sacerdote para a confissão e lhe pedir perdão? Como você se sentiu? Quando você erra, voltas para Deus com um coração de filho, de filha, ou de empregado ou empregada? Você acha que o filho mais velho se comportou com a mentalidade de filho ou de empregado? Reflita isso nesse dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs, e que possamos assim, diante da grandeza de Deus, vivenciarmos com alegria a nossa atitude de filhos e filhas de Deus, e que possamos assim pedir ao Pai para nos colocarmos no caminho da vida, banindo todo o egoísmo que nos afasta do próprio Deus, e não nos permita que sejamos jamais duvidado o amor de Deus para conosco, sobretudo duvidando de sua misericórdia. É tempo de quaresma, é tempo de vivenciarmos esse retiro espiritual com grandeza para aproximarmos cada vez mais de Deus. Assim seja. Amém. Desejo a todos vocês, amados irmãos e irmãs, um santo e abençoado sábado, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.